Vamos então continuar aqui esse estudo de Coríntios, vendo já na nossa aula 3, vendo hoje a partir do versículo 1 o que Paulo quer nos ensinar. Aqui eu vou colocar para vocês uma citação do livro do Gordon Fee, que trata a respeito dessa passagem, onde o Gordon Fee escreve o seguinte. Perdão, aqui a própria citação de Paulo, na sua introdução. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, e o irmão Sóstenes. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos com todos os que em todos os lugares invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Essa é a saudação inicial, a introdução da carta de Paulo aos Coríntios. E sobre ela o Gordon Fee escreve o seguinte. Nas duas cartas anteriores, porque as cartas aos Tessalonicenses foram escritas por Paulo enquanto ele estava em Corinto, como essa carta aqui dos Coríntios. Foi escrita cerca de 3 anos depois que ele saiu da cidade de Corinto, significa que as cartas aos Tessalonicenses foi escrita antes. Então, nessas duas cartas anteriores, essas duas cartas detalham um pouco a saudação, as 3 partes de uma saudação. Nessa carta, o Gordon Fee escreve, com o detalhamento da saudação nessa carta, Paulo inicia um hábito que manterá até o fim da vida. E, em cada caso, os detalhamentos refletem, direta ou indiretamente, muitos dos assuntos que serão tratados na própria carta. Então, nós vamos perceber aqui que, no momento em que ele faz essa saudação, em que ele se dirige à sua igreja, ele já tem em mente aquilo que ele vai trabalhar de questões teológicas e comportamentais com a igreja de Corinto. Já na sua saudação, ele traça esses pontos. Vejamos lá. Quando ele coloca, comparando aqui o versículo 1 da carta de Paulo aos Coríntios com o versículo 1 da primeira e da segunda carta aos Tessalonicenses. No versículo 1 ele diz, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus e o irmão Sóstenes. Na primeira Tessalonicenses, Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, que a paz estejam com vocês. Segunda Tessalonicenses, Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus, nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Veja que ele coloca aqui algo como chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus. Então, você já percebe que nessa carta ele já começa de uma forma diferente das duas que antecederam. Ele diz, além de colocar esse chamado de Deus, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, ele ainda coloca lá no final, e o irmão Sóstenes, que estava junto com ele, assim como nas Tessalonicenses, ele cita Paulo e Silvano e Timóteo nas outras duas cartas. Mas aqui ele qualifica Sóstenes. Ele, além de tudo, diz que Sóstenes é um irmão, não é simplesmente Sóstenes, ele coloca o irmão Sóstenes. E a gente vai poder ver um pouco sobre isso. O que fica claro nessa citação de Sóstenes é que Sóstenes não era um apóstolo, portanto. Sóstenes era um irmão e provavelmente alguém conhecido da igreja, o que dá referência a Paulo para aquilo que ele queria dizer. E Paulo, ele se alonga mais aqui no seu chamado a respeito da igreja, porque os conflitos que ele enfrenta nessa igreja, os conflitos que nós mencionamos na aula anterior, que ele está enfrentando com relação a essa igreja, que a igreja estava julgando, faz com que ele faça essa introdução. Veja o que ele diz no capítulo 4, versículo 3. Mas a mim pouco importa ser julgado por vocês ou por um tribunal humano, nem eu julgo a mim mesmo. Quando ele fala sobre apóstolo,
o julgamento, na verdade, ele está falando a respeito do julgamento que faziam sobre ele pelo seu apostolado, no capítulo 9, onde ele diz: será que eu não sou um homem livre, não sou um apóstolo, não vi Jesus nosso Senhor? Por acaso vocês não são fruto do meu trabalho no Senhor? Então, ele apresenta aqui no capítulo 9 evidências do seu apostolado. Quais evidências do apostolado? Ele fundou a igreja e ele viu Jesus Cristo ressuscitado. Mas, como a igreja estava questionando a situação dele de apóstolo, no capítulo 8, você vê a igreja questionando o apostolado dele, porque ele estava comendo carnes que seriam oferecidas nos templos, e ele, porque se sabia que as carnes naquele tempo eram oferecidas muitas vezes nos templos e eram depois vendidas nos mercados, como ele comia aquelas carnes, que apóstolo é esse? Então ele já começa dizendo, afirmando o seu apostolado, e mais, afirmando que o apostolado dele tinha origem divina. Veja que isso é uma coisa que nós, leitores de hoje, podemos talvez nem perceber, mas é impossível que os leitores daquela carta aos Coríntios não tivessem percebido esse ponto que Paulo já destaca aqui no seu primeiro versículo. Eu, Paulo, apóstolo, chamado pela vontade de Deus. Né? Para ser apóstolo de quem? Quem eu represento? Cristo Jesus. Então, ele faz isso e passa muito claro isso para os coríntios. E ele vai destacar aqui 3 pontos. Vamos lá para os 3 pontos que Paulo vai destacar aqui. Ele destaca chamado pela vontade de Deus. Depois, pela vontade de Deus, para ser apóstolo de Cristo Jesus, e ao irmão Sóstenes. Vamos lá. Chamado pela vontade de Deus. Em Romanos, capítulo 1, versículo 1, ele escreve também: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Portanto, essa citação que Paulo faz aqui, chamado pela vontade de Deus, só é mencionado outra vez na carta aos Romanos. Paulo não está pensando aqui num título pelo qual ele deva ser chamado. Olha, você tem que me chamar de apóstolo. Mas ele está deixando claro que ser chamado como apóstolo é uma vocação divina, é um chamado de Deus. Quando ele diz pela vontade de Deus, ele não tá, é uma coisa que parece ser redundante com chamado, porque nós hoje entendemos, dentro do nosso contexto de igreja, hoje, quando eu digo eu sou chamado para alguma coisa, eu já estou entendendo que se eu sou chamado por Deus. Eu não sou chamado pelo pastor, não sou chamado pelo meu líder, eu sou chamado por Deus para exercer algum ministério. Então, para nossa leitura, pode de repente parecer algo redundante, mas ele está, na verdade, dizendo que esse chamado dele como apóstolo não é uma escolha pessoal dele, mas é a vontade de Deus e, portanto, para cumprir propósitos de Deus. Paulo está declarando aqui para os coríntios, e para nós também, que a vontade de Deus vem em primeiro lugar, que a posição em Cristo e o ministério dele estão baseados num chamado que expressa a vontade de Deus e, portanto, que dá confiança a ele para o ministério. A gente deve ter em mente que todo aquele que é de fato chamado por Deus para um ministério, e aí nós temos, por exemplo, um exemplo muito claro disso, quando a gente fala de missionários, por exemplo, que recebem um chamado de Deus para um ministério. Para nós que estamos aqui, muitas vezes recebemos um missionário que vem contar os feitos que Deus faz através deles, os milagres e todas as coisas, mas o missionário que está no campo sabe muitas vezes das dificuldades que ele enfrenta por estar no campo, as privações, as lutas espirituais e as lutas não espirituais, todas as coisas. E o que mantém uma pessoa firme no chamado é a absoluta convicção de que o chamado dele vem da parte de Deus. Não é um chamado da vontade humana. Eu creio que alguém que, de repente, resolve ir para um campo missionário baseado
numa empolgação com alguma coisa, vai talvez logo enfrentar decepção e vai, muitas vezes, abandonar o ministério. Eu creio que, se nós conversarmos isso com a Patrícia, com o Daniel, com outros missionários da nossa igreja, talvez eles tenham testemunho de pessoas que, cheios de empolgação, foram para o campo missionário e que depois, ao enfrentar as dificuldades do campo missionário, acabaram desistindo disso. E aí ele diz que é para ser apóstolo de Cristo Jesus. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, Paulo também escreve: embora como os apóstolos de Cristo pudéssemos ter feito exigências, preferimos ser carinhosos quando estivemos aí com vocês, assim como uma mãe que acaricia os próprios filhos. Então, ele faz uma relação aos Tessalonicenses também como apóstolo de Cristo. O uso que Paulo faz aqui, fica muito claro que o termo que ele usa para apóstolo já era um termo conhecido dos coríntios. E a gente percebe porque esse termo foi usado na carta que ele escreveu aos Tessalonicenses, estando em Corinto. E é um termo ligado a uma autoridade dada, conferida por Jesus aos 12 chamados por ele, e a Paulo, como ele mesmo disse, chamado depois de todas as coisas, no encontro que ele teve com Cristo na estrada de Damasco. Parte desse termo é ligado a uma função e parte ligada a um cargo e a posição. Cargo e posição, qual seria? Os que foram enviados. Função, o que seria? Os que plantaram igreja. Então, Paulo, quando Paulo coloca aqui é chamado de apóstolo, as duas coisas se fundem. E o que Paulo está querendo aqui é afirmar para os coríntios a autoridade que ele tinha baseado no relacionamento com Cristo Jesus. E, ao citar Sóstenes, ele faz e nós não sabemos mais nada a respeito de Sóstenes. Nós só sabemos que ele era um irmão daquela igreja. Como eu disse, provavelmente, essa inclusão ela serve na sua carta inicial para poder colocar mais pessoalidade. Sóstenes era alguém conhecido daquela comunidade de Corinto. Por isso, é citado aqui por Paulo. Na carta aos Tessalonicenses, em todo o texto, Paulo também usa pronomes na primeira pessoa do plural. Então, quando ele escreve aos Tessalonicenses, ele vai sempre usar nós, nós, nós. Se na sua introdução ele colocou outras pessoas, como, por exemplo, Timóteo, que ele citou primeiro, ele sempre vai dizer nós, nós, nós. Só que, a partir daqui, na carta, e também isso acontece em 2 Coríntios, ele usa também na primeira pessoa do plural. Só que aqui, Sóstenes aparece só aqui. E Paulo vai usar sempre tudo que ele escreve na carta aos Coríntios no pronome pessoal dele, eu. Eu vos digo, não nós dizemos. Sóstenes talvez possa ter ligação com Sóstenes que aparece no capítulo 18 de Atos dos Apóstolos, versículo 17. Provavelmente é ele, mas não se tem certeza se nós estamos falando da mesma pessoa. Mas provavelmente sim, uma vez que ele é citado lá e citado aqui na carta. Mas, no entanto, você percebe que, no continuar da carta, você percebe que Sóstenes só foi citado como uma referência, porque ele não vai aparecer depois como alguém dizendo, nós, eu e Sóstenes estamos dizendo isso a vocês. Ele diz simplesmente que ele está dizendo. No versículo 2, Paulo escreve assim, a igreja de Deus, ou seja, quem é o destinatário da sua carta? A igreja de Deus que está em Corinto. Aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todos os lugares invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, quando ele diz a igreja de Deus, a igreja pertence a Deus e não aos coríntios. Não pertence tampouco a Paulo, não pertence a Apolo. E essa carta, essa igreja, pertence a Deus. E a carta é endereçada a toda a igreja.
e não a um grupo específico, nem tem menção a líderes de grupo específico. Isso é que eu falei para vocês na semana passada, que embora existissem partidos e divisões dentro da igreja de Corinto, o foco principal de Paulo não está em combater isso, mas em combater o antagonismo da igreja de Corinto, especialmente os líderes, com relação à pessoa dele, porque ele realmente não menciona nenhum grupo específico, nem menciona nominalmente esses líderes. A carta é endereçada à igreja de Corinto. Já nesses primeiros versículos, a gente percebe que ele já direciona, então, a sua carta à situação dos coríntios. E no versículo 2, ele já está tratando dos destinatários da carta. Na carta aos Tessalonicenses, ele não usa isso de uma forma tão enfática como ele usa aqui. Quando ele diz que a carta é destinada à igreja, ele usa a palavra eclésia ou eclesia, que é um termo usado para designar as primeiras comunidades cristãs. Na Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento, era usado esse termo eclésia ou eclesia, era usado para designar o povo de Israel reunido. Se você vê, por exemplo, Deuteronômio, capítulo 4, versículo 10, a palavra que vai aparecer ali no grego é eclesia, ou eclésia. Então, no mundo que está fazendo referência àquela reunião. É um termo no mundo antigo, naquele tempo em que Paulo vivia, na Grécia Antiga, esse termo eclesia também era usado para designar o corpo político que se reunia para decidir questões de Estado. Então, Paulo está aqui combatendo já alguns pensamentos que aquelas pessoas da igreja de Corinto tinham. Quando ele diz aos santificados em Cristo Jesus, ele está, na verdade, fazendo uma metáfora à conversão deles. Ele não faz uma escolha acidental. Ele diz que os crentes são separados para Deus, como eram separados para Deus os utensílios do templo. E por serem separados para Deus, eles devem ter o caráter do Deus que os separou. Santidade faz parte do propósito de Deus para as nossas vidas, faz parte do propósito de Deus para salvar aqueles que pertencem a Ele. Nós não devemos, então, portanto, sermos contentes com a nossa salvação em Cristo Jesus. Eu sou salvo, meus problemas estão resolvidos. Eu fui salvo para alguma coisa. Eu fui salvo para viver uma vida de santidade. O que quer dizer não viver uma vida perfeita, sem pecado, porque nenhum de nós consegue, mas por viver uma vida de conhecimento cada vez maior a respeito do Deus que me chama, a respeito do reino de Deus do qual eu faço parte, para viver de acordo com esse reino. Esse é o chamado. E da medida em que eu vivo, conheço mais desse reino, desse rei, e vivo de acordo com aquilo que ele me chamou, mais pessoas serão alcançadas através da minha vida. E por isso que ele escreve, chamados para ser santos. A palavra que ele usa aqui, agios, é um termo originado da narrativa de Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6, povo santo. Isso já aconteceu lá em Êxodo. Agora, no judaísmo tardio, no judaísmo já do templo, do último templo, esse termo ágios se referia aos eleitos para participar das bênçãos do reino messiânico. Paulo aqui, então, dessa maneira, ele é um apóstolo com um chamado divino. Os crentes de Corinto também são chamados por um chamado divino. E por isso eles deveriam refletir o caráter de Deus. O conceito de Paulo, então, de santidade, implica em algo visível. Santidade que Paulo está colocando aqui não é simplesmente uma condição interior, mas é uma condição interior que se reflete nas minhas atitudes e que é visto pelas pessoas. Para aqui e pensa na sua vida. Como você avalia a sua santidade? Eu sou uma pessoa muito santa. Por quê? Não, porque eu
eu vou no culto, porque eu participo da EBD, porque eu leio a Bíblia, tá? Mas eu te pergunto, o quanto isso que você tem conhecido de Deus tem transformado as suas atitudes, principalmente vista pelas pessoas? O conceito de Paulo de santidade, então, não é você se achar o super espiritual, que conhece muito de teologia, que estuda muito, conhece muito a respeito das coisas de Deus, mas que você é uma pessoa que conhece das coisas de Deus e que o conhecer de Deus tem feito transformações no seu coração e levado a transformações nas suas atitudes. Este é o conceito que Paulo está defendendo aqui perante eles, porque lembra que eu falei semana passada? Eles estavam se achando que tinham chegado ao máximo. Afinal de contas, eles já se viam como ter conhecido muito de Deus, e aquilo que Paulo ensinava para eles era leitinho. Eles já tinham experiências do poder de Deus, falavam línguas, etc., o que para eles era muita coisa. Então, eles já tinham chegado lá no conceito deles. Mas Paulo está dizendo que é preciso que isso se reflita em atitude. Esse ponto é que Paulo está salientando aqui. E ele vai citar muito os termos para essa comunidade, que é uma comunidade que cria, que tinha uma sabedoria e uma espiritualidade superior, mas que a maneira como eles viviam era totalmente dissociado de uma ética cristã. Eles tinham uma ética totalmente deturpada. Quando a gente vai ver o final, ele escreve assim: com todos os que em todos os lugares invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. O que Paulo quer dizer aqui? É uma frase ligada a ele, Sóstenes, ou é uma frase ligada à Igreja de Deus em Corinto? Obviamente, quando ele diz essa frase aqui, com todos os que em todos os lugares, não é Paulo e Sóstenes que estão ligados com todos em todos os lugares, mas a Igreja de Deus em Corinto está ligada com todos os que em todos os lugares invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, ele não está querendo dizer aqui que a carta que ele está escrevendo é dirigida a todos os cristãos como primeiro destinatários. Não, ele está dizendo que a carta dele é destinada especificamente aos coríntios. Mas esses coríntios que se achavam os espirituais, os pneumáticos, parece que tinham seguido um caminho independente. Eles, por se acharem, talvez, o máximo, eles começaram a ter um caminho independente. Então, Paulo, independente tanto de Paulo, quanto do restante da comunidade cristã que existia em todos os lugares. Por isso que Paulo coloca isso daqui. Paulo está lembrando para eles que a igreja de Corinto é apenas parte da igreja de Deus. A igreja de Deus é um povo que Deus está criando ali para si, para nós que estamos hoje, para a era vindoura de hoje. Todos aqueles, em todos os lugares, assim como nós, que invocam o nome do Senhor Jesus e o adoram. Essa natureza chamada universal do reino de Deus é descrita aqui por essa frase, todos em todos os lugares. Então, nós hoje, Aliança Cristã e Missionária de Taubaté, nós somos a Igreja de Cristo, parte da Igreja de Cristo que se reúne em todos os lugares. E toda a Igreja de Cristo, aquela que se diz Igreja de Cristo, segue aquilo que Cristo ensinou. E, portanto, nós não podemos criar uma teologia própria e viver o Evangelho de uma forma própria. Nós temos que viver o Evangelho segundo aquilo que ele nos deixou. E que os coríntios estavam fazendo era criar um Evangelho próprio. Era começar a querer entender que eles era o Evangelho, mas eles podiam viver o Evangelho da maneira como eles bem entendiam. E por isso que Paulo coloca essa frase para deixar claro que eles pertencem a uma igreja só. No versículo 3, Paulo escreve que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Vamos comparar as palavras que ele usa aqui de novo com 1ª e 2ª Tessalonicenses.
E depois com Tiago, capítulo 1, versículo 1. Ele diz na carta aos Tessalonicenses, na primeira carta, que a graça e a paz esteja com vocês. Ele usa a palavra caris e a palavra shalom. Em 2 Tessalonicenses, ele quer a graça e a paz. Então, ele usa também as mesmas palavras, caris e shalom. E vai continuar usando isso em todas as suas cartas, exceto em Colossenses. Em Colossenses, ele não vai usar essa mesma forma que ele usa de saudação. Essa saudação, ela resume toda a perspectiva teológica que Paulo tinha. A soma total de toda a ação de Deus em nossa vida, ela é encontrada na palavra graça. Tudo aquilo que Deus faz conosco, ele faz mediante a sua graça. Não é por merecimento. Não é porque nós somos algo diferente que Deus derramou da sua graça sobre nós. Ele derramou da sua graça sobre nós porque nos escolheu. E a partir daí, ele derrama sobre nós a sua graça. E ele está dizendo para eles que Deus deu a ele, da mesma maneira que a nós, como uma forma de exercício da sua misericórdia, e, portanto, algo não merecido. Não merecido e abundante em Cristo. Nada em nós é por merecimento. Tudo em nós, na nossa vida cristã, é pela graça de Deus. Nada pode ser alcançado por esforço próprio, mas mediante a ação de Deus em nós. O próprio entendimento do Evangelho, ele é dado pela graça de Deus sobre nós. Ele não é dado pela nossa muita inteligência, pela nossa muita sapiência. A soma desses benefícios que Deus derrama sobre nós pela sua graça, ele é experimentado na palavra shalom, a palavra paz. A palavra shalom significa bem-estar, plenitude, prosperidade. A palavra shalom aqui nessa saudação procede da graça. E ambas procedem de Cristo. Então, aqui a gente não deve também ignorar uma outra coisa que Paulo coloca aqui. Quando ele faz a menção na sua saudação à graça e à paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, ele faz uma mensagem aqui do Pai e Filho na sua saudação. Na mente de Paulo, o Filho é o próprio Deus. Portanto, eles são a mesma pessoa. E o Filho trabalha em cooperação com o Pai na redenção do seu povo. Quando a gente vai ver uma outra carta, que é a carta de Tiago, a gente vê Tiago, capítulo 1, versículo 1, na sua saudação, Tiago escreve: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na diáspora. Quando ele faz essa sua saudação, ele faz essa saudação usando a palavra kairem, que é um infinitivo de alegrar-se, logo depois de fazer essa sua saudação inicial. Charles Wesley diz que a misericórdia é misericórdia absoluta e imensa e gratuita, o chamado de Deus para as nossas próprias vidas, a graça de Deus derramada sobre nós. Há, então, uma ênfase cristológica em toda a saudação inicial de Paulo. Paulo está dando aqui uma ênfase a Cristo na sua própria saudação. Paulo é apóstolo de Cristo Jesus. Os coríntios foram santificados em Cristo Jesus. Cristãos de todo o mundo invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. E a graça e paz se tornam reais por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é uma ênfase da teologia de Paulo. Jesus Cristo é a ênfase cristológica, é a ênfase de todos os evangelhos. O centro está sempre sobre Cristo. Depois de terminar a sua introdução, Paulo então passa do versículo 4 ao versículo 9 a sua saudação.
aonde ele escreve assim: sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça de Deus que foi dada a vocês em Cristo Jesus. Perceba novamente a menção de Paulo à graça. Porque em tudo vocês foram enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês, de maneira que não lhes falta nenhum dom, enquanto aguardam a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele também os confirmará até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. As ações de graças de Paulo sempre têm o mesmo padrão. Dou graças, primeiro, dou graças. Segundo, a Deus. Terceiro, sempre. Por quem? Pelos destinatários. E cinco, por determinadas razões. Ele sempre vai usar esse padrão nas suas saudações. E eu acho incrível, o Gordon Fee cita isso no livro dele, realmente é incrível, a capacidade que Paulo tem de agradecer em toda e qualquer situação, mesmo que envolve a igreja de Corinto. Alguns estudiosos acham que Paulo está usando aqui de ironia, porque eram tantos os problemas que Paulo agradecer por eles soa para esses estudiosos que ele está fazendo uma ironia. Gordon Fee acha que não é uma ironia, que Paulo, na verdade, está exercendo essa capacidade que ele tem em Cristo de agradecer por todas as coisas, mesmo diante das adversidades. O que ele está se colocando aqui? Ao contrário dos crentes de hoje, e muitos crentes talvez daquela época, que tentam domesticar a fé. O que significa domesticar a fé? Tudo aquilo que causa problema eu tiro do meu caminho. Tudo aquilo que de repente é problema para mim, eu simplesmente tiro. E não reconhece que o problema está exatamente em vencer aquelas dificuldades. Eu tenho que vencer aquelas dificuldades. Paulo reconhece que o problema não está nos dons que eles tinham, mas nas atitudes que eles tinham diante dos dons. Por isso, ele agradece porque eles foram enriquecidos em Cristo. Ele agradece por eles terem os dons. O problema deles não estava em ter os dons, o problema estava na maneira como eles usavam os dons. Porque Paulo reconhece que os dons que eles tinham vinham de Deus, e, portanto, ele agradece por isso. Paulo, então, não é grato pelos coríntios serem da maneira como são. Ele é grato a Deus, e é grato a Deus pelos dons que ele deu aos coríntios. A outra ênfase que ele dá aqui é uma ênfase escatológica, porque apesar dos dons, ele diz que eles ainda não chegaram lá. Quando ele diz assim, de maneira que não lhes falta nenhum dom, enquanto vocês aguardam a revelação de Cristo Jesus. Ele está chamando atenção aqui para eles, já na saudação, que vocês têm os dons que foram derramados por vocês por Deus, mas vocês ainda não chegaram lá. Acho que a gente tem que também olhar para isso com ensinamento para nós. Nós não devemos ser gratos pelas coisas ruins, mas as coisas ruins muitas vezes são instrumentos de Deus para nos mostrar algo. E nós enxergarmos algo através das coisas ruins deve ser motivo de gratidão. Muitas vezes, pessoas que estão no nosso meio, que são pessoas que têm sido capacitadas por Deus para várias coisas, a capacidade que elas receberam de Deus devem ser alvo da nossa gratidão. E aquilo em que elas são usadas por Deus, alvo da nossa gratidão. Mas as coisas ruins, atitudes erradas, não são alvos da nossa gratidão. Não é isso que Paulo está dando aqui. Quando ele diz, sempre dou graças, veja, sempre, Paulo sempre dá graças. E ele dá graças a quem? Ao meu Deus. Por que ele dá graças ao meu Deus? Por causa da graça de Deus.
os motivos dele da gratidão dele é exatamente a graça de Deus. Quem é autossuficiente, quem costuma achar que ele mesmo se basta, não pode ser grato como Paulo é. Quando a gente muitas vezes está entrando por um caminho de achar que eu sou muito diante de Deus pelo conhecimento que eu tenho, quando eu começo a ser tomado por uma certa soberba, eu começo a deixar de ser grato a Deus, eu começo a confiar cada vez mais em mim. Alguém como Paulo, que conhecia muito Deus a quem servia, era sempre grato à graça de Deus por todas as coisas. E a perspectiva de Paulo, ao ser grato a Deus pelos dons, é diferente da gratidão dos coríntios. Ele, então, está sendo grato pela ação graciosa de Deus manifesta em dons, justamente por serem dados por Deus e justamente por serem fruto da graça, algo não merecido e que, portanto, não deveria ser motivo de vanglória. Paulo, então, sempre dá graças por seus convertidos, bem como por outros crentes. Essa capacidade da graça fala muito a respeito do caráter cristão de Paulo. Ao usar a expressão meu Deus, seria algo como dizer o Deus a quem eu sirvo, deleitar-se em Deus por sua graça na vida dos outros, até mesmo na vida daqueles que ele se sente forçado a discordar deles. Então, isso é uma prova muito segura de que Paulo, e deve ser para nós uma prova segura, de que tem consciência de que é objeto das misericórdias do Senhor. Quando você enfrentar algum tipo de dificuldade num relacionamento com alguém, exercendo, obviamente, algo que Deus te chamou para fazer, entenda que se foi Deus que chamou, é Ele que está sob o comando de todas as coisas, não você, porque você, quando está diante de qualquer posição em que você tem algum tipo de liderança, digamos assim, usando essa palavra sobre alguém, você tem a possibilidade de enfrentar oposição. Mas se você está seguro de que aquilo que você está fazendo é algo que Deus quer de você, é o que te dá força para ser grato a Ele e continuar firme no propósito para o qual Deus te chamou. E Paulo dá graças pela graça. Então, o termo caris aqui está ligado com o termo carismata, ou seja, o termo que é usado para dons. Então, Paulo está ligado, quando ele diz que está dando graças pela graça, ele está dando graças pelos dons que foram derramados sobre a igreja de Corinto. E aqui Paulo diz que ele fala o seguinte, porque em Cristo vocês foram enriquecidos em toda palavra e em todo conhecimento. Então, o que Paulo está querendo dizer aqui? Enriquecidos. Ele usa o termo foram enriquecidos no lugar daquilo que costumeiramente ele usa nas suas cartas como abundar, porque abundou no vosso meio. Em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 7, você vê ele escrever, mas como em tudo vocês manifestam uma abundância, na fé, na palavra, no saber, em toda dedicação e em nosso amor por vocês, esperamos que também nesta graça vocês manifestem abundância. Paulo começa, então, a enumerar as graças pelas quais ele está agradecendo. Mas o versículo deixa claro que a sua atenção está centrada na palavra, ou seja, logos, e no conhecimento, gnosis. Normalmente, nas suas cartas, Paulo é grato por amor, por fé, por esperança, como a gente pode ver aqui em 2 Coríntios, mesmo capítulo 8, versículo 7. Quando ele escreve isso aqui, ele não está dizendo que não existisse isso no meio dos coríntios, porque senão, em 2 Coríntios, ele não seria grato por isso. O que está acontecendo aqui é que Paulo menciona esses itens por serem itens visíveis na comunidade de Corinto e por ser algo negativo no meio deles.
Eles se achavam conhecedores profundos da palavra, e eles combatem Paulo dizendo que o ensino dele era muito leite. E eles se achavam cheios do conhecimento, porque comparavam Paulo com os filósofos gregos da época. Então, é por isso que Paulo cita essa palavra aqui, palavra e conhecimento, e não cita aqui fé, amor. Ele cita isso. Enriquecidos por Cristo é uma citação, como eu disse, exclusiva de Coríntios. E o que os estudiosos acreditam que por que ele escolheu, ao invés da palavra abundância, que ele costumava usar, ele escolheu a palavra foram enriquecidos. Provavelmente porque ele já está fazendo aqui um contraste a um outro problema que eu mencionei para vocês na semana passada. Primeiro, a questão da pobreza dele. Paulo era um artesão, ele vivia da fabricação de tendas, e isso estava sendo desprezado por algumas pessoas de Corinto, acostumadas com aquela questão das pessoas que patrocinavam outros. Ele está falando isso talvez como um contraste à própria pobreza de Cristo, mas Cristo, sendo pobre, operou no enriquecimento deles. Por isso, Paulo talvez use essa palavra, ligado tanto à pobreza de Cristo, que foi para o enriquecimento deles, quanto à própria pobreza de Paulo, que mesmo estando no meio deles, trabalhando como um artesão, foi instrumento de Cristo para que eles pudessem ter maior conhecimento. E que, como a gente vai ver depois no capítulo 2, ele diz que o que ele falava não era leite, mas ele pregava a palavra, e a palavra era a cruz de Cristo. Então, quando ele está usando aqui essas duas palavras gregas, logos, que é palavra, e gnosis, que é conhecimento, Paulo estava tomando duas palavras ligadas ao problema dos coríntios, autoconfiança e vanglória, ou seja, orgulho, dizendo para eles que tanto a palavra que eles tinham recebido, quanto o conhecimento que eles tinham do evangelho, a fonte era Cristo, e Paulo era o instrumento para que isso chegasse até eles. Quando ele diz assim, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês. Paulo aqui está sugerindo que os dons deles, pelos quais ele é sinceramente grato, são evidências que o testemunho de Paulo em Cristo foi confirmado na vida deles. O termo testemunho de Cristo aqui, que Paulo usa, é sinônimo do evangelho. Então, ele poderia dizer, assim como o evangelho tem sido confirmado em vocês. Paulo usa isso como uma metáfora. Quando ele pregou o evangelho, ele deu testemunho para eles de Cristo, da morte de Cristo, da ressurreição de Cristo. E o próprio Deus garantiu a verdade dessa mensagem. E não só garantiu, como tem enriquecido os coríntios com os dons. Por isso que ele diz que tem sido confirmado em vocês. Paulo está querendo dizer o seguinte, aquilo que eu preguei para vocês, eu preguei foi o evangelho de Cristo. Que tanto o que eu preguei para vocês foi o evangelho de Cristo, tanto o que vocês creram foi no evangelho de Cristo, que vocês estão sendo enriquecidos por Deus com os dons. E, portanto, vocês deveriam ser gratos a Deus. Por isso que vocês receberam dele pela graça. Por isso que ele continua dizendo, de maneira que não lhes falta nenhum dom, enquanto aguardam a revelação de Cristo Jesus. Não se sabe o sentido exato dessa frase, não lhes falta nenhum dom. Acredita-se que, para Paulo, os dons devem sempre se manifestar enquanto se aguarda a volta de Cristo. E isso é uma coisa que a gente vai abordar lá na frente, quando a gente estiver falando especificamente dos dons, porque existem hoje, dentro dos estudos de teologia, duas maneiras de poder olhar os dons. Três maneiras, até algumas outras a mais do que isso, mas duas principais. Aqueles que se dizem cessacionistas, que creem que a manifestação dos dons cessaram, e aqueles que são chamados de continuistas,
que creem que os dons continuam sendo manifestos ainda hoje no nosso meio. Mas isso é um assunto bastante extenso que não cabe a gente abordar aqui. Mas o que acredita-se é que talvez o que Paulo esteja dizendo é que os dons devem se manifestar enquanto se aguarda a volta de Cristo. Agora, por que colocar essa perspectiva? Talvez tenha relação com aquela compreensão escatológica dos coríntios que eu mencionei para vocês. Eles estavam achando que eles já tinham chegado lá. E aí Paulo vai lá na frente dizer que, olha, vai falar da volta de Cristo. Então, nesse versículo aqui, Paulo conclui o pensamento anterior de gratidão dele, gratidão pelos dons que confirmam o evangelho por ele pregado. E acrescenta esse comentário escatológico na perspectiva escatológica de Paulo, que é aquela que a gente usa do já e o ainda não, que é uma perspectiva assim, nós já estamos no reino de Deus, mas ainda não experimentamos de todas as coisas do reino, por exemplo, por isso é o já e o ainda não. Depois ele escreve, ele também os confirmará até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Perceba a palavra confirmará, irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está confiante de que Deus os confirmará até o fim. O verbo confirmar, que aparece aqui no versículo 6, dá a ideia de que o Deus que garantiu o testemunho de Paulo os confirmará até o fim. Ele desenvolve, então, o comentário escatológico do versículo anterior com respeito ao significado disso para os próprios coríntios. Caso a confiança de Paulo estivesse nos coríntios, ele estaria muito mal nessa confiança dele. Como a confiança dele estava em Deus, ele tinha a confiança de que Deus os confirmaria. Quando ele fala irrepreensíveis, ou seja, sem culpa, ele está refazendo uma referência a estarmos sem culpa da lei, quando nós estivermos diante de Deus no juízo final. Ele não está dizendo que nós estaremos perfeitos e irrepreensíveis aqui. Ele está dizendo que quando nós estivermos diante de Deus, nós não seremos mais declarados culpados a respeito daquilo que diz a lei, porque Cristo cumpriu a lei em nosso lugar. Ele continua dizendo, fiel é Deus, pelo que vocês foram chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. De uma forma bem parecida com 1 Tessalonicenses, Paulo junta a realidade da fidelidade divina com o chamado divino dos crentes. Como ele pode ter certeza de que eles serão chamados irrepreensíveis no juízo? Pela fidelidade de Deus. É por isso que ele tem a confiança. Deus é fiel e todos aqueles que ele chamou para si e que vieram até ele são irrepreensíveis. O chamado para Cristo é um chamado para estar em comunhão com Cristo por meio do Espírito. Então, não é um chamado só posicional, eu sou salvo, mas é um chamado de relacionamento. Eu fui chamado para ter uma comunhão, um relacionamento com Deus. Quando eu e você fomos chamados para a salvação, não acabou tudo, porque senão nós tínhamos morrido ali, estava no céu com Deus e acabou. Nós fomos chamados para um relacionamento com Ele, viver em comunhão com Ele. Mais uma vez, Deus é o sujeito de todos os atos de ações de graças de Paulo. E a cada caso, essa obra ela é mediada por ou focada em seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, o que completa essa ênfase cristológica que Paulo quis dar na sua saudação. Esse versículo está muito ligado ao que Paulo vai dizer logo em seguida, que nós vamos estudar na semana que vem. Então, o que a gente poderia fazer de aplicação para a nossa vida sobre isso que a gente estudou hoje?
Primeiro, eu acho que a gente poderia aprender com Paulo a ser grato por tudo da maneira correta. Nós devemos aprender com Paulo a sermos gratos pela graça de Deus que nos salvou, pelas misericórdias de Deus que se derramam sobre as nossas vidas todos os dias, e talvez começar a focar a nossa vida mais em gratidão a Deus por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele tem feito em nós, do que focar nas dificuldades e nos problemas. Entender que a nossa vida com Cristo é uma vida que enfrenta problemas, mas que esses problemas podem ser instrumentos de Deus para a transformação do nosso caráter. Nós precisamos aprender com Paulo a termos confiança de que é Deus quem opera em nós por intermédio do Filho e do Espírito. Nós temos que ter a certeza de que é a ação de Deus que nos salva, é a ação de Deus que nos transforma. E se você está comissionado por Deus para exercer algum tipo de chamado que Ele tem específico para você, você deve confiar que o chamado vem dele e que Ele é fiel. E que essa fidelidade dele deve ser motivo para te manter firme, apesar das adversidades. Nós também temos que aprender com Paulo a confiarmos nessa fidelidade em toda e qualquer situação. Nós precisamos aprender com Paulo a viver em comunhão com Deus, não apenas nos contentarmos com a salvação já alcançada. Então, nós precisamos conhecer mais, porque se eu não conheço mais de Deus, como que eu posso viver aquilo para o qual Ele me chamou? Eu preciso conhecer mais dele, eu preciso meditar mais na palavra, eu preciso viver o Evangelho cada dia mais na minha vida. Esse é o nosso estudo de hoje. Eu vou